Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. É uma grande alegria ao nosso coração poder estarmos aqui. Obrigado, irmã. Nessa casa, primeira vez que nós estamos aqui, né? Um convite do nosso pastor querido Gerson, sua esposa, pastora. Não tinha vindo aqui ainda para esse lado, aqui nessa localidade, mas conhecia assim, porque já passei algumas vezes, mas não tinha vindo aqui na igreja. Aí ele me convidou, a gente vem se falando há um tempo, ele já pregou lá na igreja, e nós estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo, cooperar com Deus, com o Senhor, nosso Senhor Jesus, e nós viemos debaixo de um governo do Senhor. Estamos muito felizes de estar aqui, amém? Estamos muito felizes mesmo. Temos uma aliança, né? Como ele disse, o pastor falou, somos de um tempo assim, de uma geração, mesmo período que nós nos convertemos em Irajá, muito próximo, né? Mesmo o ano, e eu fiquei em Irajá 6 anos, me converti em Irajá, nós ficamos em Irajá. Naquela época eu só tinha 2 filhos, depois o Senhor me encorajou e veio mais 2, são 4 homens. O negócio a gente recebeu aquela palavra, né, de aumentar a aljava da gente, a gente recebeu essa para crescer e multiplicar, recebemos e graças a Deus já estão todos grandes, o mais velho 26 anos, o segundo já casou e foi, primeiro que o mais velho, tem 22, o outro com 15 e outro com 13. Eu fiz 4 para poder ver se um deles consegue ser jogador de futebol, entendeu? Porque a gente segue meu pai jogava bola, eu também joguei bola, não deu certo, não fluiu. Aí o mais velho jogou bola, foi federado, jogou em alguns clubes, também não. Aí a gente vai tentando, aí os 2, o de 15 e o de 13, estão na escolinha, estão jogando, né? Estamos com esperança de sair esse prometido. Amém, muito legal. São todos do altar, né? Graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né? Eles vão crescer e eles vão decidir o que vão fazer, mas se nós tivermos um bom ensinamento, aplicarmos, a Bíblia diz: ensina o caminho em que a criança deve andar, para que mais tarde não se desvie dele, né? Então a gente tem feito a nossa parte, e um beijo do coração da igreja de Piam para vocês, amém? Estão lá nesse exato momento lá ministrando. Eu dei uma passada, pastor tem esses negócios, né? Eu dei uma passada por lá, por isso que eu cheguei em cima do horário para ver como é que estava, dar a direção lá e vim para cá. E bom, sem mais delongas, não é isso? Peguei, tem algumas coisas assim muito parecidas, assim. Na verdade nós somos um povo só, né? Acho que foi o pastor que falou da irmã Vânia, né? Quem é a irmã Vânia? Faz assim, ali, irmã Vânia. Eu falei assim, lá na igreja a nossa secretária é diaconisa Vânia, né? E ela também fica para lá e para cá, Vânia o tempo todo, para tudo que é lado, né? Então é um mistério. Então o mistério aí é a unção da irmã Vânia. Mas muito legal isso, muito bacana a gente poder chegar e se sentir assim, se familiarizar, né? Se sentir em casa. Eu estou em casa, me sinto em casa, é como se eu já viesse aqui, já tivesse vindo outras vezes, né? E isso é muito legal, porque é um mesmo Espírito que há em mim, há em vós, há em nós, o mesmo Espírito que habita em nós. Bom, Isaías capítulo 43, é isso? Né? Olha, Isaías 43.
Já ficou direto o irmão aqui, aleluia. Lá na igreja tem eu só trabalho com alguém aqui junto comigo, sabia? Em concordância. Isso é um mistério, é uma coisa que Deus assim me deu, né? Eu gosto de ministrar com o som, porque a adoração, há pastores que conseguem, né? Sem o som. Eu sinto que é como se faltasse alguma coisa, né? É uma adoração junto com a palavra. Outro dia eu ouvi o nosso pastor Marcos Salles falar uma coisa que eu nunca ouvi. Ele falou assim, numa reunião nossa, ele falou assim: a palavra sem o louvor é como uma cirurgia sem anestesia, porque o louvor é anestesia, para poder a cirurgia não ser tão dolorosa. E por isso que os dois precisam trabalhar junto. Eu ouvi aquilo e falei, caramba, isso é muito assim do coração de Deus, né? Uma revelação. E muito legal isso. Isaías 43, vamos lá. O culto termina 11. E os irmãos estão empolgados, hein? Lá na igreja, quando dá a hora, eu falo, meu Deus, eu falei, pastor, o nosso maior inimigo na igreja é o relógio. Na igreja, quando a gente está de frente aqui, porque, né, pensa que é fácil não, irmão. Quem ministra aqui em cima, a gente corre, daqui a pouco a hora foi embora. Aí eu falo assim para os irmãos, quem me dá 5 minutinhos? Aí os irmãos levantam a mão, um ali, outro aqui, 5, 10, 15, 20, aí vou somando. Eu consegui mais meia hora. Aí alguns ficam assustados, né? Mas eu vou terminar no horário, fica tranquilo, tá bom? Amém? Isaías 43, versículo, eu quero ler, o versículo chave é o 19, né? Mas eu quero ler do versículo 14 em diante. Você está aí? Diga amém. Vamos lá. Diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com os que se vangloriavam. No 15, eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deixaram e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Diga comigo, coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, nesse culto abençoado, memorável. Que o Senhor continue sendo honrado, glorificado, exaltado. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Que nessa hora, Senhor, eu venha me esvaziar de mim mesmo e que o Senhor passe, toque nos irmãos, abençoe minha vida, abençoe esse lugar, que possamos ser boca do Senhor nessa hora. Eu repreendo todo o mal e declaro liberalidade de espírito, para que todos nós recebamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que venha de ser distribuído sobre nós a porção certa, a medida certa, bênção sobre nós. Nós declaramos a Tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém.
quando o pastor falou comigo do versículo e o tema daquela campanha, que eu iria estar fechando ela. Primeiro eu falei, caramba, grande responsabilidade, porque fechar uma campanha é porque a gente entende que outras pessoas já vieram, né, ministrando. E é muito legal que a gente que acompanha vai vendo Deus montar. É como um quebra-cabeça que vai se montando, para no final ele fazer um fechamento. E eu não sei, na verdade, as pessoas que ministraram, né, eu não tive o privilégio de ouvi-los, mas debaixo de um governo e de uma direção de Deus, a gente entende que hoje é um fechamento e que o Senhor quer fazer algo e selar algo nessa noite aqui. É online o culto também, né? É online, né? Tem pessoas nos assistindo também, amém? E você que está em casa também vai receber dessa bênção, dessa medida, dessa porção, em nome de Jesus. E os que depois vão assistir, né? Porque quando é online fica lá, gravadinho. Então tenho certeza que vai edificar muitas famílias nesse lugar. Bom, algumas coisas aqui eu preciso dizer nesse momento como introdução. Aqui na verdade esse período, Isaías 43, é um período pós-cativeiro, né? O povo tinha sido levado à Babilônia e retorna, e o Senhor usa a boca do profeta para começar a falar com Israel acerca de algumas coisas. E quando a gente encontra esse versículo no meio desse capítulo, a gente percebe que Deus está entregando como se fosse uma chave. Deus está mudando não só o período do cativeiro, que agora eles não estão mais em cativeiro, mas eles estão agora sendo direcionados para um novo tempo. Então, quando a gente encontra esse versículo, na verdade os dois versículos, o 18 e o 19, porque ele diz assim no 18, vamos lá, ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Aí olha aqui, aí ele diz: eis que farei uma coisa nova. Quando? Amanhã? Depois da manhã? O que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito aí? Agora, diga comigo, agora. Agora. Aí ele diz: sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando a gente chega nesse ponto, isso foi uma das coisas que o Espírito Santo despertou no meu espírito, para que falasse com você, com a igreja. É que o Senhor, quando chega nesse ponto, Ele está mostrando para Israel que agora chegou um novo ciclo, que agora chegou uma nova etapa, que chegou uma nova fase. Por exemplo, quando eu gosto muito dessa ideia, não está na Bíblia, tá? Mas eu gosto dessa ideia que diz que a vida ela é formada de ciclos, né? Eu ouvi muito isso, eu fiz a psicanálise agora, terminei, e ouvi muito isso, né? E a gente estuda sobre isso, que a vida, aí começa a enxergar melhor a vida como ciclos. Por exemplo, infância, você tem um ciclo e você vai chegar numa fase que você vai precisar fechar ele. Aí vem a fase da adolescência, juventude, que você vem e você vai precisar fechar ele. E vem a fase adulta, vem e fecha. E também tem a fase da velhice, que é o último ciclo. Então isso é muito legal, como eu disse, não está na Bíblia, mas a gente enxergar dessa maneira também, porque quando Israel sai da Babilônia, e eu quero fazer essa ponte, quando Deus libera essa palavra aqui no meio do versículo, o Senhor
parece que ele está dizendo assim: olha, agora deixa as coisas velhas, fecha o ciclo antigo, fecha o ciclo velho, fecha a vida velha, fecha a fase anterior e abre a nova. Você pode dizer aleluia? E Deus, quando o Senhor, o pastor liberou essa palavra e eu fui meditar, essa foi as primeiras coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração e ao meu espírito. Eu quero trazer para a vida daquele povo um ciclo novo. Essa campanha tem um propósito. Essa campanha, eu não tenho acompanhado, né, a igreja aqui, mas eu tenho acompanhado lá a nossa, e sei como a gente se move num mesmo espírito. Tem coisas que acontecem, por exemplo, em Irajá, que quando eu não estou sabendo, e quando eu vou observar, eu vejo o que está acontecendo lá, eu falo: caramba, a gente está fazendo igualzinho, sem a gente fazer força, sem a gente procurar saber, porque há um espírito, há uma unidade de espírito. Amém ou não amém? Há uma confirmação de Deus dentro de uma nuvem, dentro de um movimento. Há uma direção que é para todo o povo. Isso é muito legal, isso é muito de Deus, porque quando a gente se depara com algo que por exemplo, como eu disse, Irajá está fazendo, que na verdade começa lá, e a gente observa e vê que a gente também está fazendo sem ter procurado, isso é muito edificante, porque a gente olha e fala: caramba, eu estou no caminho certo, poxa, eu estou na direção certa. Preocupante seria se todas as vezes o movimento que tem lá não fluísse, não tivesse na nossa igreja, nas nossas igrejas. Então particularmente nós, né, Projeto Vida Nova, a igreja que tem cara de leão, nós caminhamos debaixo de uma direção, debaixo de um movimento, debaixo de uma unção, de um fluxo. E isso é muito tremendo. E aqui, quando eu encontro junto com você nesse momento, nesse fechamento, eu estou vendo Deus fazer assim. É como se o Senhor estivesse ministrando 7 semanas, 6 semanas, agora a 7ª, ao coração dos irmãos, ao coração da igreja, dizendo: olha, eu vou mostrar alguns passos, eu vou mostrar, sabe, desde antes, mas eu vou mostrar o depois, eu vou contextualizar para você, mas eu preciso fechar, dizendo para você que você vai precisar selar e tomar posse do novo. Do novo, das coisas novas que Deus tem. E hoje é um daqueles dias que as coisas novas que Deus tem não vai ficar só em papel, não vai ficar só no disse-me-disse. Eu sinto o Senhor nessa hora aqui trazendo impulsionando meu espírito para dizer para você que o que está no papel, que é velho, sabe, como diz aqui no 18, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais antigas, eis que farei uma nova. E essa nova precisa de uma atitude da gente, porque Deus em todo tempo vai estar, Deus em todo tempo vai falar, Deus vai até estar presente no processo, que é cabível a mim, a você, cumprir com Ele, né? O processo, nós precisamos dar continuidade naquilo que Deus direciona. A Bíblia diz que os passos de um homem reto, Salmo 37, versículo 23, são confirmados pelo Senhor, e Ele descansa nele. Sabe, vai ter momentos que você vai dar o passo, você não vai ouvir Ele falar, você não vai ver anjo voando, você não vai sentir arrepio, mas você vai ter que dar o passo, porque você tem uma palavra. Uma palavra, e você vai ter que dar o passo. E quando você dá o passo, a Bíblia diz que os passos de um homem reto, e homem, a palavra homem aqui é humanidade, homem e mulher, são confirmados pelo Senhor.
Então hoje é um daqueles dias do Senhor selar um ciclo novo para você, selar um ciclo novo para a igreja e tirar de você todo o medo, tirar de você a lembrança do passado, tirar de você, sabe, aquilo que ainda te paralisa, que você diz que não, mas sim, ainda assim, porque você não tomou posse do novo. Escute isso. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não percebeis. Escute isso. Eu escrevi algumas coisas eu vou ler, para ser bem fiel àquilo que o Senhor assentou no meu espírito e na minha vida. Quando Deus está dizendo para Israel acerca de uma coisa nova, Ele está anunciando a chegada de um novo ciclo. Quando Ele diz a luz está saindo, é para você entender que chegou um ciclo novo. A parte B do versículo, quando ele diz que chegou a luz, ele está dizendo assim: olha só, estou te dando a porta de entrada, o ponto de partida, para você entender que o ciclo novo chegou. Então vai. Então vai. Porque poderia ficar só na parte A, mas ele inclui a B, e ele diz: porventura você não está vendo? Sairá a luz. E porventura você não está vendo? Nós ingressamos em novas etapas, em novas fases, em novos ciclos, em todo o tempo da nossa história, da nossa vida. Por exemplo, todos aqui, né, a não ser os adolescentes que ainda de repente não estão trabalhando, mas a gente sabe muito bem que quando a gente, por exemplo, tem um primeiro emprego, é muito bacana isso, né? Tu vai no primeiro emprego, vai lá na entrevista, passou, você começa a trabalhar. Você agora está na fase, na lei da emancipação. Agora tu começa a trabalhar, aí novos amigos, novos ambientes, sabe? Novos desafios, novas responsabilidades, dinheiro na mão. Você acabou de ser empurrado para um novo ciclo. Pastor, é possível uma pessoa sair de um ciclo, entrar no outro ciclo e não fechar o outro ciclo? Você já percebeu algumas pessoas, aqui não, só deve ter em Boston, e nem em Belfort Roxo também não tem não. Algumas pessoas assim, não sei se você já conheceu, você vê um adulto, sabe, uma criança na capa de adulto. As conversas, a maneira como reage, como fala. Por que isso? Porque ela foi empurrada para um próximo ciclo, mas deixou de fechar o antigo. Então ela carrega esses fragmentos de ciclos anteriores não fechados, que vão se acumulando na vida dela. E o que acontece com isso? Uma disfunção na sua existência. Não sabe quem não consegue se descobrir, a vida não tem cor, a vida não tem sabor, e ela fica tentando se encontrar. Todos nós sabemos que a boa notícia é que quando Jesus entra, Ele vai arrumando esses ciclos abertos, Ele vai fechando, porque a palavra de Deus diz que a a palavra de Deus nos educa na justiça de Deus. Oh, aleluia. E na medida que vamos nos educando na justiça de Deus, o Senhor vai nos ensinando a fechar os ciclos anteriores que estavam abertos. E o que Deus está fazendo com a nação de Israel aqui, é falando para eles: não vai funcionar, vocês não vão conseguir avançar, senão vocês vão continuar vivendo uma vida fora da Babilônia, mas com cabeça de Babilônia. Porque se vocês não fechar isso aqui, mais para frente haverá uma disfunção. Existem pessoas com crises espirituais, por exemplo,
Porque tanta luta, mas aonde está escrito na Bíblia que o Evangelho promete só vitória? Aonde está escrito na Bíblia que o Evangelho é um jardim? Jesus falou: no mundo tereis aflição, tenha de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele está falando: vou trocar com você. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. A Bíblia também diz que à noite o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aquilo que suscita para o ímpio, suscita para o justo. A mesma dor de barriga, a mesma dor de dente, a mesma chuva no telhado do traficante também vai cair na minha. A diferença é que eu sei de onde vim, sei quem sou e sei para onde vou. A sua diferença de nós para o iníquo, para o ímpio, é essa: você sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde vai. Ele está dizendo: abriu um ciclo, agora entra. A luz agora, não, porventura não vê? Quantas e quantas palavras Deus tem nos dado, quantas e quantas profecias, promessas o Senhor tem confirmado para a nossa nação, para o nosso país. Pastor, mas parece que está tudo ao contrário. Sim, acontece. Por quê? Porque esse contrário, muitas das vezes, é o que está na palavra, na maioria das vezes, é claro, como diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó, e Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Para que haja uma libertação completa, para que haja uma cura completa. Em alguns momentos na nossa vida, nós vamos olhar e vai falar assim: cadê Deus? O próprio Senhor Jesus, quando foi orar no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Ele disse isso, Ele falou, né? Senhor, Tu me desamparaste. Só que o versículo não termina, tem uma vírgula e ele continua assim: mas sobretudo seja feita a Tua vontade. Ele falou: não estou te sentindo aqui, não estou conjecturando, não estou te vendo. O peso do pecado da humanidade estava sobre ele, soava gotas de sangue, aquela agonia. E para completar, ele levanta e vai ver os camaradas, os irmãos, né? Estavam dormindo, os discípulos. E ele diz: homens de pouca fé, não podeis vigiar comigo nem 2 horas? Mas ele não desistiu. Ele obedeceu pelo que sofreu, morte de cruz, foi até o final. Ele foi fiel. Ele foi 100% homem sim, e 100% Deus sim. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Se fez forma de homem, dos mais humildes, dos mais improváveis. Não tinha formosura, não tinha aparência, mas foi até o final. Para que eu e você estivéssemos aqui agora, dando continuidade ao livro que está aberto, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. A sua história, com a história do Evangelho, continua nessa terra, e o Senhor está escrevendo naquele grande memorial dele. Por isso que também diz em Apocalipse que o Senhor vai abrir primeiro os livros, e tendo aberto os livros, o Senhor vai abrir o Cordeiro, o único, né? O Cordeiro Santo de Deus abrirá o livro, que é o livro da vida. A única coisa que vai conosco são as obras. Por isso que os livros serão abertos primeiro. Vão nos acompanhar. Você pode de repente não ter muitas conquistas nessa terra, você pode de repente não ter tudo aquilo que você desejou ou sonhou, você pode ter tido muitos embates nesse lugar, mas existe um tesouro para mim, para você, que não está aqui. Oh, aleluia. Galardão que não está aqui. Nossa herança está amontoada no céu.
naquele grande dia, o Senhor nos mostrará. Ele diz assim, hoje, e aí eu quero dizer isso, ele diz assim, eu escrevi, hoje Deus quer que estejamos atentos e abertos a viver de verdade o novo, sem interferência do velho. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Moisés. Escute isso. A Bíblia diz que Moisés estava prestes a fechar um ciclo. Escute isso aqui. A Bíblia diz que ele vê o egípcio maltratando os hebreus. Ele pega o egípcio, mata o egípcio, esconde o egípcio na areia do deserto. E alguns dias depois, poucos dias depois, ele vê uma injustiça entre os próprios hebreus e ele vai querer julgar e vai falar, na verdade ele tenta pacificar, e um dos homens diz assim, você está se colocando como juiz para a nossa vida, você matou o egípcio, se escondeu. A Bíblia diz que, tendo Moisés visto que aquele negócio estava encoberto, fugiu, não fechou o ciclo. Escute isso aqui, porque todas as vezes que aquilo que é morto na nossa vida e é velho, que precisa ser enterrado, a gente esconde, a gente acha que enterrou, mas escondeu. Essa areia, esse vento contrário da vida vai bater, vai tirar a areia de cima e vai mostrar o corpo morto. A medicina, a ciência diz, escute isso, olha aqui, não estava nos trâmites, que um corpo morto de 3 dias, ele entra em um processo de decomposição. Um corpo morto de 4 dias, ele entra no processo de podridão. E um corpo morto de 5º dia em diante, ele entra em um processo de decomposição, onde ele libera um gás mortal. Por que mortal? Porque uma vez inalado por uma pessoa viva naquele ambiente, a substância desse gás paralisa os pulmões de uma pessoa. Então eu chego à seguinte conclusão, que o morto não enterrado pode matar o vivo. O ciclo velho não fechado pode atrapalhar e trazer uma disfunção aos ciclos novos. Já viu casamentos que não evoluem? Relacionamentos que não evoluem? Por quê? Porque precisa ser feito, não é remendo, precisa a luz da palavra, o evangelho entrar através dos conselhos e ajudar o Senhor vir e ir fechando esses ciclos, sabe, que ficaram abertos, porque senão vai ser só desgaste, porque tem um morto que não foi enterrado, ele foi escondido. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o Senhor liberou uma luz com essa campanha, para você lançar fora todo o medo. Pastor, eu vou mexer naquilo que já está resolvido. Moisés achou que estava resolvido. Moisés achou que estava enterrado, mas estava escondido. Eu vou fazer regressão para poder melhorar na minha vida, e não é regressão. A Bíblia diz que nos mostra e nos ensina que a cura e a libertação na nossa vida só vem depois de uma conscientização. Por isso que também diz que nós prestamos a Deus um culto racional. Eu decidi, eu quis estar aqui. Tudo começa na racionalidade. Mas eu não quero ir para a igreja. Bom, normal, é humano, está no campo da mente, da razão. O que eu faço? Eu vou assim mesmo.
porque a Bíblia me assegura que mais vale um dia nos atos da porta da casa do Senhor do que 1000 fora. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi, não ficou só no pediu, não ficou só na razão, mas eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e contemplá-lo. Aí ele continua, ele diz, no próximo ele diz: porque no dia do vento contrário, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, e pôr-me-á sobre uma rocha. E para terminar, escute isso. Porque o Senhor não quer te empurrar só para um ciclo novo, o Senhor quer te conscientizar e te explicar, mostrar, para que você possa firmar os passos, ser passos firmes, não fazer uma coisa de qualquer maneira. Primeiro, lançar o medo fora. Segundo, entender que esse tempo chegou há 6 semanas, 7 semanas de campanha, não foi assim. Deus não deu de qualquer maneira para o pastor, o óleo vem de cima. Deus tem algo para destravar na vida de pessoas aqui. Deus tem algo para fazer na vida e na história de casamentos, famílias nesse lugar, e eu sinto isso no meu espírito para selar isso nessa noite e falar: você está autorizado. É final de ano, é novembro, não é só porque é final de ano, o ciclo velho tem que ser fechado. Chega de viver aquela vida arrastada, só canseira, altos e baixos. O evangelho não é assim. O evangelho é consistência, é resistência, é perseverança. Eu falei isso domingo, meu irmão, você pode vir para a igreja de qualquer maneira, mas eu decidi, há 22 anos convertido, a gerar em mim uma expectativa, porque o culto é racional. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, a carne está dizendo fica em casa, mas eu começo a gerar uma expectativa. É hoje a minha vitória, é hoje a palavra de vida para minha família, é hoje que vai destravar o que tem que destravar. Eis que porei um caminho no... Escute, parte B, para fechar. Eis que porei um caminho no... A promessa não é um jardim. Eis que porei um caminho aonde, igreja? Diga. O Senhor está desfazendo com todo espírito, com todo complexo de inferioridade, com todo espírito de comiseração, de coitadinho que você não pode. Não, a promessa não é um jardim, é um deserto, mas a promessa é que Ele vai estar com você, seja no mar, seja na água. Se Ele diz, se as águas te submergirem, você não será afogado, se passares pelo fogo não te queimarás. Ele tem promessa, a palavra do Senhor, Ele está conosco. Ele diz: estarei convosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos e dos séculos. Século e do século. Jesus está passando. André e Simão encontram Jesus. Jesus falou: eu não tenho onde repousar a cabeça. Vem e segue. Eles foram, passaram aquela noite, virou o dia, continuaram andando para Galiléia. Chegaram na Galiléia e encontraram Filipe. Aí os dois falaram assim: Filipe, encontramos o Messias, vem ver. Agora não é mais 2, diga comigo, 3. Chega lá na frente, a Bíblia diz que encontraram Natanael. Quando encontraram Natanael, falaram assim: Natanael, encontramos o Messias. Natanael olha de longe, conversando com os 3, porque esse é o entendimento que o texto dá. Porque Jesus ouviu. Diz assim: quem? Esse? Filho do José? Do carpinteiro de Nazaré?
Jesus olhou. A Bíblia diz que Jesus chama ele de um israelita, chama a atenção dele quando ele se dirige a Jesus. E Jesus diz assim para ele: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Naquela hora, ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque um dia Natanael passou um momento muito difícil na vida dele. A Bíblia não relata, mas o texto mostra isso, que ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele, só tinha uma figueira. Mas Jesus lembrou ele e falou assim: no teu pior momento, Natanael, eu estava lá. No teu pior momento, na tua pior crise, no teu pior vale, no teu pior deserto, eu estava lá. E aí a Bíblia diz que Natanael segue Jesus, se arrepende e caminha. Eis que farei um caminho no deserto. Aí escute para mim seguir para o final. O caminho no deserto é a garantia. Olha isso aqui, amado, pega no teu espírito, ó. O caminho no deserto que Deus diz para mim e para você é a garantia de que o ciclo novo pode até ser trabalhoso, mas o caminho não deixará você se perder. Você entrou no novo, Deus coloca um caminho, Ele diz: eu vou colocar um caminho no deserto, é só você seguir esse caminho, porque pode ser trabalhoso o ciclo, pode ter abrolhos, espinhos, você pode se deparar com algumas coisas que você não queria, mas Deus vai trabalhando, Deus vai tratando, Deus vai tirando, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo você crescer, para poder chegar lá em Canaã. E eu vou terminar lendo um pedaço de um Salmo 84, abre aí, eu vou fechar aqui, Salmo 84, abre aí comigo, escute isso aqui. Ore cantei barás. Oh, aleluia. Não vou ler todo não, vou ler só um trecho para poder selar isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Diz assim, versículo 5, 84, 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Diga comigo, aplanados. O qual, passando pelo vale de Bacar, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante a Deus. Olha para mim. Oh, aleluia. A vida do cristão é assim: você entra no vale de Bacar, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que a força está em ti e que os corações estão aplanados nele. No coração de Deus aplanado, meu coração está alinhado com o de Deus. Pode o mundo, sabe, o mar se revoltar, o vento bater, pode todos dizerem não, pode vir as calúnias, difamação, pode ser o que for, pode vir com força, pressão. A Bíblia diz que aquele que tem um coração alinhado com o dele, aplanado com o dele, é um homem bem-aventurado. E a Bíblia diz que eles vão caminhando, eles entram no vale de Bacar, eles são comparados a uma fonte inesgotável e que vai parar lá na Sião de Deus, vai parar lá no coração de Deus, vai parar na cidade santa de Deus. Há uma promessa para a tua vida, há uma promessa para a tua família, há uma palavra, há um caminho, ainda que seja no deserto. Que vai fazer você chegar lá. Aleluia. Ele está aqui. Oh, Ele está aqui, amado. Ele está aqui. Essa é a boa notícia. Ele tirou você de casa. Ele tem visto a tua
tua vida, Ele tem visto, sabe, você por dentro, por fora, Ele tem visto a tua luta, mas a partir de hoje, as tuas atitudes, as tuas decisões vão ser diferentes, vai mudar, porque essa palavra não vai voltar vazia, ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai crescer, e ela vai trazer para a tua vida saúde, para a tua medula, saúde para o teu espírito, força para você perseverar até o final. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir o pastor para a gente poder louvar uma canção. Oh, aleluia, ele está aqui. Eu queria, sabe, continuar sendo profeta para a tua vida. Eu quero liberar a porção que Ele tem para você nessa noite. Existem marcas que Deus faz na gente, que vai até o final. Há 22 anos atrás eu me converti e nunca mais saí da presença de Deus. Pastor, o senhor teve fraqueza? Tive, mas o senhor se desviou? Não, porque eu sei de onde Deus me tirou. E quando eu me converti, Ele falou: você nunca mais vai poder colocar uma unha no deserto. E quando eu me converti, eu jurado de morte, muitas coisas, e uma vida. E eu falei: do jeito que o diabo me usou, para ele Deus vai me usar dobrado. Por isso que Deus me leva em lugares, em nata, em lugares que ninguém quer ir, porque eu já estive lá. Tem um propósito de Deus para a tua vida aqui, meu irmão, minha irmã. Esteja sensível, porque independente de areia ter tirado o corpo e começou a te mostrar, e toda hora vem te acusando e falando: esse negócio está descoberto, esse ciclo velho está aberto, sabe, querendo te acusar, e você não rompe, e você não vai, e você não flui. Hoje é um dia de um basta. Deus te dá a oportunidade hoje de você enterrar esse morto e partir para o novo. Em nome de Jesus, vamos louvar uma canção. Queria convidar você a ficar de pé.